Olá, tudo bem? E o assunto nosso de hoje é escassez. Você já passou por escassez? Já teve essa experiência na sua vida? Nós vamos falar sobre esse assunto hoje, porque afinal a escassez temos em vários momentos, né? O mundo passa por períodos de escassez durante uma fase, né, da nossa vida. E a leitura de hoje está no livro de Gênesis, capítulo 41, de 32 a 57. Ela vai contar a história de José. José, aquele que foi vendido pelos seus irmãos, vendido, sim, vendido pelos seus próprios irmãos, e foi parar lá no Egito. E ele estava preso e Deus providenciou. Ele estava preso inocente, né? E Deus fez justiça a José e chamou José daquele lugar, porque providenciou uma forma de que José fosse reconhecido como servo de Deus. Bem, estava assim escrito, o José falando para o faraó. Você vai saber a história no decorrer, né, do texto. Procure agora faraó, um homem criterioso e sábio, coloque-o no comando da terra do Egito. Por quê? Porque Deus falou para faraó em sonhos e José, ele interpretou esses sonhos, que faraó sonhava que subiam 7 vacas gordas de um rio e logo após subiam 7 vacas magras que comiam aquelas gordas. E também 7 espigas que eram bem bonitas, bem viçosas, e as outras espigas surgiam 7 espigas feias, né? Magras, e elas comiam as espigas viçosas. E José, então, interpretou esse sonho e falou para Faraó o que aconteceria. De tempos em tempos, o mundo passa por crises. Elas podem vir de fatores naturais ou por falta de controle administrativo dos governos. Nos períodos de abundância, muitas vezes surge o sentimento de que a fartura nunca vai acabar, mas a chegada de uma nova crise pode levar todos a lutar contra o temor e o pânico quando não conseguem superá-la. Na leitura bíblica de hoje, lemos como o hebreu José conseguiu chegar ao posto mais alto do Egito. Desde jovem, ele mostrara uma habilidade especial dada por Deus, a de interpretar sonhos. E ele interpretou primeiro os seus próprios sonhos, mas depois de outras pessoas. Por exemplo, seus companheiros na prisão egípcia, um deles, funcionário do faraó do Egito, que intermediou a ida de José ao palácio para ajudar o rei a entender o significado de seus sonhos, que lhe deu então o cargo de confiança de Faraó, né? Dessa forma, né? Ele interpretando os sonhos de Faraó, ele chegou a essa posição. E ele chegou ao cargo de governador do país. Durante o período de fartura, José criou o primeiro sistema de ensilagem para produtos excedentes, produtos que sobram, né? Quando chegou a fome, o estoque atendeu até mesmo os povos estrangeiros. Quando os egípcios ficaram sem dinheiro para comprar comida, José passou a aceitar gado e depois terras como pagamento. Quando estes recursos também acabaram, os egípcios ofereceram-se como escravos, mas José preferiu contratá-los como meeiros, dando sementes para a plantação e recolhendo parte da produção como pagamento. O faraó escolheu José por causa da sua capacidade de interpretar sonhos. Não se deixou levar pelo que podia ter de benefícios até quando sua própria família chegou ao Egito. E então, ele fez questão de pedir autorização do faraó para dar-lhes a terra para morar. Sua atitude nos mostra que é possível estar no governo e manter-se íntegro. Mas para isso já é preciso ser íntegro antes. E isso vale para você e para mim. Integridade, né? Alguém me disse uma vez, há muitos anos atrás, que
Quando a pessoa chega no governo, ela tem que ser corrupta, porque se ela não for corrupta, ela não consegue vencer. Mas a Bíblia nos ensina, né? A vida de José nos ensina que não é bem assim, né? Que ele continuou íntegro, ele era íntegro na sua infância, na sua juventude, né? Que já passou na cadeia durante esse tempo. Ele foi adolescente para o Egito, vendido para lá, mas ele conservou sua integridade. Se ele conseguiu, deixou exemplo para mim e para você. Nós conseguimos ser íntegros, sim, e Deus com certeza vai honrar a nossa integridade. Deus abençoe você. E eu te convido a compartilhar esse vídeo, a curtir, se possível até salvar para em outras oportunidades você voltar a meditar nele. E, por favor, dê o seu feedback. Fale para a gente o que você pensa de integridade. Você conhece pessoas íntegras na sua família? Qual é a experiência que você tem com isso? Tá bom? Escreva para a gente, fale com a gente e Deus abençoe você.